Olá, dando continuidade à nossa série Vencendo Gigantes, hoje vamos falar sobre dois personagens, Naamã e Geazi. Em 2 Reis 5, o verso 1 e o verso 14, nos diz assim: O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. 14. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Então, meus amados, quando a gente lê esse texto, ou quando eu li esse texto, eu encontrei dois gigantes que atrapalham no nosso cumprimento do nosso chamado, entendeu? Que atrapalham as nossas vidas, que é a soberba e a ganância. Então, como a gente leu, Naamã era um comandante de um grande exército da Síria, e por meio dele, aquele império tinha ganhado várias e várias batalhas. Mas uma coisa lhe impedia, uma coisa ainda era como se fosse o seu calcanhar de Aquiles, que era a lepra. E para quem já leu e quando a gente busca entender, a lepra era uma das doenças mais terríveis ditadas na Bíblia. Tanto é que quando a pessoa tinha lepra, ele era separado do restante do povo. Eles tinham aqueles leprosários, onde ficavam aqueles leprosos, né? Eles ficavam ali até morrer, eles não tinham destino, eles não tinham um propósito. Iam ficar lá doentes e doentes até a morte. Então era uma doença que até então não tinha cura, né? E algo mudaria a rota da vida de Naamã para sempre. E quantos de nós, assim como Naamã, não vemos soluções para as nossas vidas? Você já parou para pensar sobre isso? E Deus ele quer restaurar as nossas vidas, então a gente precisa entender que para cada situação Deus tem um milagre, Deus tem uma solução. E naquele tempo era muito normal, quando as nações guerreavam entre si, a nação vencedora trazia os despojos da guerra, né? Eles traziam pessoas escravas que iriam servir como serviçais. E na casa de Naamã existia uma menina, não se diz o nome, diz que era só uma menina de Israel. E que ela fala para sua senhora assim: Ah, se Naamã fosse até o profeta da minha nação, ele seria curado. Então, meus amados, como eu falei, para tudo há uma solução. Não impeça o agir de Deus na sua vida. E aí, quando o rei da Síria fica sabendo, ele manda uma grande comitiva junto a Naamã para a casa de Eliseu. Só que essa comitiva, em vez de ir para a casa de Eliseu, foi na casa do rei de Israel naquela época. E aquele rei ficou desesperado, porque falou: pronto, agora eles vão nos atacar, eles vão querer nos devastar, porque eu não tenho a cura. Como é que eu vou curar esse homem? No bilhete que o rei da Síria mandou, falou assim: não, eu quero que você cure o meu comandante. E como ele iria curar? Então ele fica desesperado. E assim a gente precisa entender os métodos que Deus usa. Então não fique preocupado. Deus, ele está à frente. Só confie, só tenha fé. E quantos de nós, como esse rei, ficamos com medo, né? Mas quando Deus ele está no propósito, nada temos que temer. E a palavra fala que o Naamã vai até a casa de Eliseu. E quando Eliseu ele chega na casa de Eliseu, ele manda chamar Eliseu
Deus já tinha falado ao coração de Eliseu, e Eliseu pede para que o seu servo Geazi vá lá e fale com ele, que mergulhe 7 vezes no Jordão. E a história continua mostrando que Naamã ele fica enfurecido, ele fica muito bravo, porque Eliseu nem lá não foi receber. Ele só mandou uma mensagem. Então ele sai muito bravo daquele lugar, ele sai praguejando, ele sai murmurando. E quantos de nós não entendemos os métodos do Senhor? Quantos de nós começamos a murmurar porque Deus não faz aquilo que nós queremos? E a palavra nos diz que chegando no caminho, ele enfurecido, ele ali murmurando, um dos servos fala que se fosse pedido algo de grandioso, algo de estranho, será que ele, Naamã, não faria? Para você ter uma ideia, ele até cita 2 nomes de rios da Síria, falando que eram mais limpos que o rio do Jordão. Mas o milagre só aconteceria se ele mergulhasse no Jordão. E quando aquele servo faz aquele questionamento a Naamã, ele falou, não, é verdade. E se encheu de coragem. E mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, mergulhou a terceira, a quarta, a quinta, a 6ª vez. Na 7ª, Deus curou. E a palavra fala que a pele dele era como uma pele de uma criança. Então precisamos confiar. Você tem questionado a Deus ou tem confiado nos seus métodos? Então, como eu já disse, 2 gigantes atrapalham a gente de vencer, de progredir. E a primeira delas é a soberba. E aí, quando a gente volta um pouquinho antes de Naamã mergulhar no Rio Jordão, a gente vê a soberba dele, porque ele faz alguma comparação entre os rios da Síria e os rios de Israel. E um segundo é a soberba, é a ganância. E quantos de nós somos gananciosos, né? Assim como foi Geazi. A palavra fala que quando Naamã ele fica curado, ele volta a ir lá na casa de Eliseu para agradecer tudo aquilo que tinha acontecido com ele. E a palavra fala que Eliseu despede aquele homem, não pede nada, ele falou, não quero nada. Mas Geazi, ele escondido, ele vai atrás daquele homem, pedindo dinheiro, pedindo riquezas. Ele mente e vai até aquele homem pedindo as coisas. E a palavra fala que ele até dá, mas quando Geazi chega até o profeta o questionou por que ele tinha feito aquilo, porque ele tinha ido lá atrás do Naamã e pedido aquele dinheiro, aquelas roupas. E a palavra nos conta que a partir da ganância de Geazi fica com a lepra que era de Naamã e toda a sua descendência. E a palavra fala, e depois não se trata mais sobre Geazi, só fala que ele pegou aquela doença. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, porque Geazi por 1 minuto, ele vislumbrou a riqueza, ele vislumbrou as coisas terrenas, e perdeu tudo que poderia conquistar, obedecendo à voz do profeta. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o que você tem trocado em sua vida e que te impede de viver o melhor em Deus? Então não faça como Geazi, não deixe que os prazeres, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas te trave daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem um destino maravilhoso para cada um de nós. Deus tem um propósito de vida
espetacular para cada uma dos seus filhos. Mas precisamos crer, precisamos confiar e precisamos nos colocarmos em posição de aprender com Deus. Amém? E eu quero fazer uma oração por você. Mas antes, eu quero deixar para vocês 2 homens e só um conseguiu vencer o seu gigante, que foi Naamã. Mantenha os seus olhos fixos no alvo, seus olhos fixos em Deus. Como Naamã, ouça a voz e obedeça a voz do profeta e experimente um relacionamento profundo com Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa hora, Pai, eu quero orar, ó Pai, por cada um dos teus filhos que têm assistido e têm ouvido esta palavra. Sabemos, ó Pai, que o mundo está aí com os seus prazeres, as suas riquezas e tudo aquilo, Pai, que nos impede de viver o extraordinário em Ti, Pai, que nos impede de vencer os gigantes. Mas em Ti, Pai, no seu amor, queremos Te pedir, Pai, nos ajude a vencer, Senhor, todas as etapas, que nos ajude, Senhor, a vencer, Senhor, tudo aquilo, Pai, que nos impede de ter um relacionamento profundo contigo, que nos impede de vivermos, ó Pai, um relacionamento ainda mais amplo, Senhor, com a Tua presença, Pai, e que nos impede, Pai, de viver, ó Pai, o melhor em Ti, Pai. Eu não sei, Pai, o que os Teus filhos têm passado, quais são as lutas, quais são as dores, ó Pai, mas que os Teus filhos, nesta hora, Pai, possam se conectar contigo, Pai, possam mudar a sua vida, Pai, possam destruir, ó Pai, todos os gigantes que ainda impedem, ó Pai, eles de viver o novo em Ti, Pai. Se há, Senhor, neste momento, pessoas, ó Pai, que ao as ouvir, ó Pai, esta palavra foram tocados, ou até mesmo aqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem, que o Senhor possa reescrever, reeditar, ó Pai, um novo começo para os Teus filhos, ó Pai. Ó Deus eterno, ó Pai querido, sela as minhas palavras neste momento. É assim que eu oro, eu Te peço e Te agradeço, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amados. Que você possa vencer o seu gigante. Eu não sei o que você tem passado, mas creia que Deus tem algo novo para fazer em sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, se você está ouvindo este devocional, que você possa ir lá, curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho, comentar e ser, junto conosco, um agente de esperança. Amém? Um forte abraço e nos vemos por aí.